do Ministério Público do Estado do Paraná, de acordo com o processo proposto em face de Samuel. Dada a venia a respeitável sentença, vimos apresentar a sustentação oral do recurso. Iniciando a nossa fundamentação dessa sustentação oral, percebemos já de uma forma geral que a sentença desrespeita o princípio constitucional da individualização da pena, o qual estabelece que a pena aplicada a um indivíduo deve levar em consideração as características específicas do crime e do autor, evitando assim a padronização das sanções penais, e trouxemos inclusive uma doutrina do renomado jurista, professor e magistrado, Dr. Guilherme de Souza Nutti, onde ele menciona: o juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador, mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena, deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento, discricionariedade, embora com fundamentada exposição do seu raciocínio juridicamente vinculado. Trata-se de fiel aplicação do princípio constitucional da individualização da pena. Vamos começar falando do crime de associação criminosa. Artigo 288, como eu já mencionei. Inclusive, o parágrafo único menciona que a pena aumenta-se até a metade se a associação é armada. Lembrando que o crime de associação criminosa é um crime formal, autônomo e permanente. Na primeira fase da dosimetria, são negativas as circunstâncias do crime, a conduta praticada em interior de transporte coletivo, e tendo em vista o uso de arma branca, que será usado em regra para a terceira fase da dosimetria, faz-se necessário a mudança para o cálculo da primeira fase. Nesse sentido, trouxemos também uma jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná, pelo relator Dr. João Domingos, da Terceira Câmara Criminal, onde ele sustenta que a valoração negativa das circunstâncias do crime mantida, conduta praticada no interior de veículo de transporte coletivo, existência de condenações transitadas em julgado, aptas a configurar maus antecedentes e reincidência. Portanto, o Ministério Público exige a mudança das circunstâncias do crime. A adoção do critério de 1/8 entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, tendo em vista que o juiz não fez uso de nenhum critério para tanto, para efeitos da primeira fase da dosimetria, conforme o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça, o qual trouxemos aqui também uma jurisprudência que consta. A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que, na primeira fase da dosimetria, a adoção do critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas do tipo penal para cada vetorial desabonadora revela-se proporcional e adequado. Portanto, senhores, sendo 4 as circunstâncias judiciais negativas, ou seja, a culpabilidade, os réus de modo livre e consciente optaram por cometer os crimes, a personalidade, voltados para o crime, os motivos, lucro fácil e as circunstâncias do crime, conduta praticada em interior de transporte coletivo, faz necessário o aumento de 4/8 entre a pena mínima e a máxima, para o computo da pena base. Na segunda fase da dosimetria, não pode ser descartada também as circunstâncias agravantes presentes no crime, que é a reincidência. Aliás, no caso do réu Samuel, a multireincidência, visto o fato de que o réu é reincidente em 2 crimes de roubo, com trânsito em julgado, um em 6 de agosto de 2017 e outro em 18 de novembro de 2017. Perfaz legal o uso desta na segunda fase, onde, em regra, deve ser usado devidamente de acordo com o artigo 63 do Código Penal. Crime de associação criminosa tem característica permanente, pois se prolonga no tempo. Portanto, teve seu fim no último crime praticado pelo réu dentro da associação, que foi em 3 de março de 2018. Por conseguinte, válida a utilização para efeitos de reincidência com trânsito em julgado com datas anteriores ao que prevê o artigo 111, inciso 3º do Código Penal. Portanto, apela ao Ministério Público para a utilização das circunstâncias agravantes, a multireincidência,
que é preponderante sobre a minorante da confissão do réu. Portanto, na compensação de uma pela outra, deve ser considerado o aumento de metade de 1/6 da pena base para efeitos da segunda fase da dosimetria. Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça, uma jurisprudência do senhor ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª turma, julgado em 21 de maio deste ano. Ficou estabelecido por esta Corte Superior no tema que, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante. Se tratando de multirreincidência, cabível a compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea, mas de forma proporcional. Devemos considerar também o Ministério Público exige a utilização da majorante para o aumento de metade da pena para efeitos da 3ª fase da dosimetria. O Ministério Público requer ainda, senhores, a retificação da pena definitiva em 3 anos e 3 meses de reclusão, conforme antes exposto. Necessário também a revogação da prescrição retroativa, pois a data da sentença foi em 4 de abril de 2024 e o recebimento da denúncia em 3 de março de 2020, havendo um lapso temporal aproximado de 4 anos e 1 mês, não se esgotando o tempo para a prescrição, que se dá em 8 anos, conforme o artigo 109, inciso 4º do Código Penal. Para o crime de furto, o apelado Samuel foi denunciado pelo crime de furto previsto no artigo 155, caput do Código Penal, sendo extinta a sua punibilidade em razão da prescrição retroativa reconhecida com base nos artigos 109, inciso 6º e 110 do Código Penal, considerando a pena aplicada e as datas de cometimento do crime e a aprovação da sentença. Em relação a esse crime específico, o parquê não irá recorrer. Da mesma forma, para o crime de estelionato, o parquê não irá recorrer. Tratando agora, senhores, do crime de roubo, na primeira fase da dosimetria, o juiz não poderia ter deixado de usar o critério para o cálculo das circunstâncias judiciais, sendo assim, se faz necessário a adoção do critério de 1/8 entre a pena mínima e máxima, para cada circunstância judicial negativa, conforme o entendimento do STJ, onde trazemos mais uma jurisprudência do senhor ministro Ribeiro Dantas, da 5ª turma, com data de julgamento de 16 de agosto de 2022. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na primeira fase da dosimetria, a adoção do critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima, previstas no tipo penal, para cada vetorial desabonadora, revela-se proporcional e adequado. Portanto, sendo 4 também as circunstâncias judiciais negativas, a culpabilidade, os réus de modo livre e consciente optaram por cometer os crimes, a personalidade, voltados para o crime, os motivos, lucro fácil e as circunstâncias do crime, pelo uso de arma branca, faz necessário o aumento de 4/8 entre a pena mínima e máxima para o computo da pena base. Na segunda fase da dosimetria, também não pode ser descartadas as circunstâncias agravantes presentes no crime, que são 2, multirreincidência e crime contra a pessoa idosa. Como prevê o artigo 61 do Código Penal, a linha H, contra a criança ou maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. Ora, senhores, uma das vítimas tinha 75 anos de idade, o qual o réu cometeu tal delito. O réu é incidente em 2 crimes de roubo, com trânsito em julgado, em 6 de agosto de 2017 e 18 de novembro de 2017. Portanto, as reincidências, essas não foram consideradas na primeira fase da dosimetria, portanto, perfaz legal o uso desta na segunda fase, onde é a regra que devem ser usados também de acordo com o artigo 63 do Código Penal. Tratando-se da pena e do regime, o Ministério Público, para a utilização das 2 circunstâncias agravantes, multirreincidência e crime contra a pessoa idosa, com efeitos na segunda fase da dosimetria, e para aplicação do concurso formal, com a utilização do aumento de 1/6 da pena,
para efeitos após a terceira fase da dosimetria. Dessa forma, o Ministério Público requer a retificação da pena definitiva em 16 anos e 4 meses de reclusão, conforme antes exposto. Necessário também a retificação da pena de multa, considerando que a pena definitiva ultrapassou a pena máxima. Legal se faz o computo desta no máximo previsto de 360 dias de multa, levando em consideração a situação econômica do réu, que não trabalha, deve ser feito sobre o salário mínimo à data do delito. Sendo assim, o valor de dia de multa é R$ 31,23, cujo total da pena multa perfaz o valor de R$ 11.242,80. O regime inicial de cumprimento da pena foi decretado em semiaberto. No entanto, conforme a readequação da pena, deve ser aplicado o regime fechado, pois a pena excede a 8 anos e o réu é reincidente, conforme o artigo 33, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal. Para além disso, determinou como efeitos da condenação a inabilitação para dirigir veículo nos termos do artigo 92, inciso 3º do Código Penal. No entanto, deveria ter decretado os efeitos genéricos previstos no artigo 91 do Código Penal, como indenizar os danos causados à vítima, inclusive a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime, quando estes não forem encontrados, devendo ser realizadas medidas assecuratórias para tais fins, conforme previsto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 91. Concluindo, pelo exposto, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação para o fim de que seja reformada a respeitável sentença, considerando o redimensionamento da pena definitiva do réu para 20 anos e 11 meses de reclusão, com o recálculo da multa para R$ 11.342,80, cumprimento da pena em regime fechado, em efeitos conforme fundamentação supracitada. Agradeço a atenção, uma boa noite a todos. Boa noite, excelentíssimos apresentadores, colegas, professão. Venho, com devido respeito, sustentar a apelação interposta no nome de Samuel, buscando de forma parcial, em alguns pontos, total da sentença condenatória proferida pela primeira vara da Inspirada. Pelo crime estelionato, como o e-mail não votou, a gente também não vai. Da dosimetria, a sentença agravou a pena base em elementos que são próprios do tipo penal. Culpabilidade agravada pelo simples dolo, que é inerente à conduta típica. O motivo de classificado como lucro fácil, que é comum em todos os crimes patrimoniais, já está tipificado isso, não é circunstância. Circunstância do crime baseada no uso de arma branca, que já foi indevidamente majorado. Personalidade desabonada, sem qualquer laudo que prove no pericial. Do roubo, a inaplicabilidade da majorante por arma branca. Excelência, a sentença reconheceu a causa de aumento pelo uso de arma branca conforme o artigo 157, inciso, parágrafo 2º, inciso 7 do Código Penal, introduzido pela Lei 13.694 de 2019. Contudo, os fatos ocorrem em dezembro de 2007, ou seja, antes da vigência da lei referida. Conforme o princípio da irretroabilidade da lei penal mais gravosa, artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, tal majorante não poderia ter sido aplicada. O próprio Superior Tribunal de Justiça já afirmou entendimento no sentido de que essa majorante não se aplica a crimes cometidos antes da vigência da nova lei, a Lei de 13.654 de 2018, que revogou a majorante de uso de arma branca no roubo e permitiu sua utilização somente como circunstância de furto simples, o 55 do caput CP, estelionato e roubo majorado, e ainda continuidade política, resultando na pena de 8 anos e 9 meses de reclusão em regime semiaberto, além das penas pecuniárias. Todavia, a respeitável sentença merece formal parcial em alguns pontos, total vazante demonstrado a seguir. Do estelionato. Ação penal condicionada à apresentação, não incondicionada. A condenação pelo crime de estelionato deve ser anulada, como consequente reconhecimento da extinção de punibilidade. Com o advento da Lei 13.934, pacote anticrime, alterou-se o artigo 171 do Código Penal, passando o crime de estelionato a depender da representação da vítima, salvo quando a vítima for a administração pública, criança, adolescente, pessoa com deficiência mental
ou maior de 70 anos de idade. No presente caso, a vítima do crime, o estelionato Jéssica, passou pessoa civil plenamente capaz de 27 anos, à época dos fatos, consta expressamente nos autos que a vítima declarou não ter interesse na persecução penal, limitando-se à busca da reparação de danos na esfera civil. Não havendo representação da vítima e tratando-se da condição de possibilidade de ação penal inadmissível, nos termos do artigo 395, parágrafo 2º do CPP, e da jurisprudência pacífica da STF e STJ. Portanto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da ação penal quanto ao delito do estelionato, consequente absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, parágrafo 3º do CPP, ou, alternativamente, reconhecimento e distinção de punibilidade por ausência da condição de possibilidade. Do roubo, inaplicabilidade de majorante de arma branca. A sentença reconheceu como causa de aumento de pena o uso de arma branca, faca, estilete ou canivete. Contudo, tal majorante somente passou a entregar o tipo penal após a Lei 13.654 de 2018, que revogou expressamente o inciso 1 do parágrafo 2º, arma de fogo, e incluiu o inciso 7, prevendo como causa de aumento o emprego de arma branca. Ocorre que os crimes de roubo imputados ao apelante ocorreram em 12 de 12 de 2017, ou seja, antes da entrada em vigor da lei de abril de 2018. A doutrina de Fernando Capes. A nova lei penal que agrava a situação do réu não pode retroagir, sendo a aplicação apenas para fatos ocorridos após a sua entrada em vigor, em respeito ao princípio da irretrovabilidade. O não cometeu nenhum delito na direção do veículo automotor, razão pela qual tal efeito é manifestamente ilegal e deve ser afastado. Reconhecimento da confissão como atenuante, artigo 65, inciso 3º do Código Penal. Durante a instrução processual, o apelante confessou integralmente a prática dos delitos, inclusive em juízo, conforme registrado na própria sentença. Tal circunstância impõe o reconhecimento obrigatório do atenuante previsto no artigo 65, inciso 3, linha D do Código Penal. Contudo, a respeitável decisão não aplicou a confissão como atenuante nos crimes de estelionato e de roubo, limitando-se a reconhecê-la apenas em relação aos crimes de associação criminosa e furto, onde é pacífico o entendimento dos tribunais superiores de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser valorada como atenuante, especialmente quando auxilia na instrução criminal. Assim, requer-se a aplicação da atenuante da confissão espontânea a todos os crimes que foi cometida e reconhecimento de menoridade nos crimes de associação criminosa e furto, visto que na época do fato Samuel tinha 20 anos. Com a consequente redução das penas provisórias, observe-se o princípio da legalidade e a proporcionalidade seja revisada a dosometria dos pedidos. Diante de todo o exposto, requer-se esse agrega tribunal 1. Reconhecimento da nulidade da ação penal contra crime de estelionato, por ausência de representação da vítima, ou alternativamente extinção da punibilidade por ausência de condição de processibilidade. A exclusão da causa de aumento no artigo 57, parágrafo 2º, inciso 7 do Código Penal de arma branca, por ser lei posterior mais gravosa e inaplicável aos fatos anteriores à sua vigência. O redimensionamento das penas com readequação das instituições judiciais, afastando-se de valorações indevidas do bis in idem, reconhecimento da confissão como atenuante e minoridade, conforme o artigo 65 do Código Penal. A fixação do regime inicial mais brando ou substituição da pena por incentivo de direitos, conforme o novo quanto da pena. Afastamento do efeito da condenação de proibição de dirigir, conforme o artigo 92 do Código Penal. Nesse termo, se parte do referimento. Obrigada. O TJ Paraná chegamos à seguinte conclusão a respeito do caso do Samuel. Recurso de apelação criminal do terceiro período de direito penal da Faculdade de Medicina da Comarca de Curitiba. Apelante Samuel, outro apelante ao Ministério Público, o apelado ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o relator da instituição. Recurso de apelação criminal, associação criminosa armada, furto, roubo, majorado, estelionato, impunidade, majoração da pena, princípio da individualização da pena, mudança no cálculo da dosimetria, adoção do critério de 1/8, compensação da agravante, majoração em metade da pena, fixação de pena, prescrição, agravantes, multireincidência e crime contra idoso. Concurso formal de crimes, sentença prolatada, sentença majoritariamente procedente, autoria criminal devidamente demonstrada nos crimes descritos. Então, como vocês podem ver, nós temos muitos assuntos a respeito dos quais devemos nos pronunciar. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Relatório. Trata o recurso de apelação imposto por Samuel contra a sentença proferida pelo juízo AGU, que entendeu por bem julgar procedente a denúncia para o fim de, primeiro, condenar Samuel pelo crime de associação criminosa, artigo 288, caput do Código Penal. Primeiro fato. Reconhecendo a prescrição retroativa do crime. Número 2. Condenar Samuel pelo crime de furto simples, artigo 155, caput do Código Penal. Segundo fato. Reconhecendo a prescrição retroativa do crime. Número 3.
Condenar Samuel pelo crime de estelionato, artigo 71 do Código Penal, terceiro fato. Número 4. Condenar Samuel pelo crime de roubo majorado, pelo emprego de arma branca, artigo 157, parágrafo 2º, inciso 7º, peço que preste atenção no inciso 7º do parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal. Quarto fato, reconhecendo a continuidade delitiva, a pena privativa de liberdade, 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, elevando a pena em multa de R$ 216 reais. E ainda, com efeitos de condenação, determinou a realização de busca patrimonial para a determinação da pena, da perda, de qualquer patrimônio dos réus, nos termos do artigo 91A do Código Penal, decretou ainda a inabilitação para dirigir veículos nos termos do artigo 92, inciso 3º também do Código Penal, cônsul da denúncia prática de seguintes fatos delituosos. Primeiro fato, vou resumir, associação criminosa. Segundo fato, roubo, furto. Terceiro fato, roubo. Quarto fato, estelionato. O órgão ministerial, quando oferecendo o oferecimento da denúncia, imputou ao réu a prática dos crimes de associação criminosa. Primeiro fato. Segundo fato, furto simples. Terceiro fato, roubo. Isso, arma branca, né? Roubo. E o quarto fato, o estelionato. Passaremos agora a valorização dos pedidos da defesa. Análise do pedido de readequação da dosimetria de Samuel, bis e idem, na valoração da circunstância judicial. A sentença utilizou elementos inerentes ao tipo penal para justificar o aumento da pena das circunstâncias judiciais, o que é vedado. Culpabilidade, a justificativa. Optaram por cometer o crime livre e consciente. Refere-se ao dolo, elemento intrínseco a qualquer crime doloso. Valorar isso como circunstância negativa implica dupla punição pelo mesmo fato. Motivos. Lucro fácil. O benefício econômico é motivo típico do crime patrimonial, como furto e roubo. Sua utilização como agravante configura bis idem, conforme o entendimento do STJ. Circunstâncias do crime. O uso de arma branca. No roubo, o artigo 157, parágrafo 2º, inciso 7º do Código Penal, o emprego de arma branca já é causa de aumento de pena. Sua reapreciação como circunstância judicial viola o princípio da não dupla valorização. Personalidade, voltado para o crime. A afirmação carece de base probatória nos autos, limitando-se a presunções. O artigo 59 exige análise concreta da personalidade. Conforme orientações do STJ, é vedada a utilização dos elementos típicos penais, como o uso de armas brancas ou motivação patrimonial, para agravar as circunstâncias judiciais sobre pena de bis idem. No caso, a sentença incorreu nesse vício ao considerar o lucro fácil ou emprego de arma branca como circunstâncias negativas, quando já eram fatores completados na qualificação dos crimes. Por isso, impõe-se a redução da pena base ao mínimo legal. Análise do pedido de afastamento da proibição de dirigir. A aplicação da pena acessória da proibição de direito de dirigir automotor, artigo 92, inciso 3º do Código Penal, pressupõe que o crime tenha sido cometido com abuso do direito de dirigir, ou utilizando o veículo como instrumento. Como os crimes de furto, roubo e estelionato praticados por Samuel não guardam qualquer relação com a direção de veículos, a imposição desse efeito é ilegal e deve ser afastada. Entendimento de que a aplicação automática da majorante pelo uso de arma branca não é admissível, sendo necessária a demonstração completa da potencialidade lesiva. Além disso, eventual utilização de instrumento já foi considerada na valoração negativa das circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal. Dessa forma, ante a ausência de elementos que justifiquem a causa de aumento da pena, a disposição prevê a figura do roubo como prova. Concordam dos embargadores? Nós vamos passar agora a valorar os pedidos do Ministério Público. Para fins de entendimento, como disse, nós temos muitos crimes a serem julgados. Nós separamos as nossas respostas por crimes. Okay?
antes de entrar no primeiro crime, nós temos um pedido do Ministério Público que pede que seja respeitado o princípio da individualização da pena. Inclusive, representa a doutrina do renomado jurista Lute. Para essa consideração de princípio de individualização da pena, o TJ Paraná considerou sem razão e trouxe uma jurisprudência onde diz o seguinte: ementa a violação ao princípio da individualização da pena, necessidade de dosimetria isolada para cada infração penal delinquente. Então, nossa decisão, sem razão, o juiz de origem não realizou uma dosimetria única para todos os crimes cometidos pelo réu, o que violaria sim o princípio da individualização da pena. No entendimento do TJ, a individualização da pena, ela não diz respeito ao como a pessoa comete crime, sim à própria pena. Então, quando você faz uma dosimetria para cada crime, você está cumprindo a individualização da pena. Isso tem um precedente do Supremo Tribunal Federal. Agora sim, entrando na parte de crimes. Para o crime de associação criminosa, item, mudança no cálculo da dosimetria. O Ministério Público pede a mudança para o cálculo da dosimetria na primeira fase, pois são negativas as circunstâncias, conduta praticada em interior do transporte coletivo e tendo em vista que o uso de uma arma branca será usado em regra em terceira fase da dosimetria. Decisão, sem razão. O pedido de mudança para cálculo da dosimetria da primeira fase não há que se falar sobre esse tema, haja vista que o magistrado, na primeira instância, já considerou como negativa a circunstância judicial circunstância do crime. Pelo uso de arma branca, conforme a sentença proferida em 4 de 2024, a qual eu posso ler uma parte. Para o crime de associação criminosa, entendeu presentes os pressupostos processuais, sendo crime de ação penal publicado e condicionado. Na primeira fase da dosimetria, entendeu negativas as circunstâncias judiciais, culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias judiciais. Então, o Ministério Público, no entendimento do TJ, está pedindo algo que já foi concedido. Tendo em vista esse fato, reconheço e considero desprovido. A revogação da prescrição retroativa provido face à fixação da pena em 2 anos e 9 meses, prevê uma prescrição em 8 anos, 8 anos, exatamente. Agora, para o terceiro fato, ele disse que o Ministério Público não recorreu no segundo fato, no terceiro fato. Crime de roubo, adoção de 1/8 da pena mínima e máxima em circunstâncias judiciais. É o mesmo enquadramento do pedido lá da formação de quadrilha lá, ou associação criminosa. Então, não precisa ler. Só vou ler aqui, fixa a pena base em 5 anos e 6 meses. Agravante da multireincidência do crime contra o idoso. São 2 agravantes, multireincidência e crime contra o idoso. Com razão, fixa a pena em 8 anos, 3 meses e 100 dias. Concurso formal de crimes. Com razão parcial. Recurso conhecido provido conforme ensinamento do multi a ser por pena, diferindo apenas da quantidade da pena. Fixa a pena definitiva em 9 anos, 7 meses e 15 dias. Aí explicando como é que eu fechei o ponto. Sentença prolatada. Parcialmente provida, diferimos novamente da quantidade da pena. O Ministério Público pede uma pena, nós chegamos a um cálculo menor. O total das penas somadas de associação criminosa, o furto, que acabou prescrevendo, e o roubo, 13 anos, 7 meses e 0 dias, mais um. A respeito da multa, com razão, a utilização da pena pecuniária deve obedecer no particular critério bifrásico. Aí mostra aí como é que eu chego no cálculo. Estabelecendo a multa em R$11.342,80. É isso.